Salve, salve, muito bom dia. Estamos começando aqui pela PAN, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018. Por trás dos números, pesquisa Datafolha reforça a sondagem do Ibope, mostra Lula na liderança da corrida à presidência com 39% das intenções de voto. O problema do PT, e o partido sabe, é que o ex-presidente não será candidato e a figura escolhida por ele, Fernando Haddad, está com dificuldades de atrair os eleitores do petista. Fala que eu te escuto, um mergulho na história mundial por meio das palavras, do pensamento e da verve de figuras como Sócrates, Getúlio Vargas, Churchill e Santo Agostinho. É essa a viagem que o novo livro do professor Marco Antônio Villa oferece ao leitor. E o Villa já está aqui com a gente para falar desse lançamento e do atual, claro, cenário político brasileiro. Erva maldita ou planta do bem? 2 médicos, muitos pontos de vista e uma só polêmica. A maconha deve ser descriminalizada no Brasil? Quem responde são o pediatra João Paulo Lotufo e a psiquiatra Camila Magalhães Silveira. Não perca esse debate. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Sigo com a minha voz sensual. Mas já está mais límpida, pelo menos um pouco mais. Pois é, já alguns remédios, está tudo bem agora na vida. Dá para você mandar a hashtag aí com sobras. Sim, querido. Vamos surfar nessa onda porque o debate é bom. Hashtag opine sobre a maconha. E aí, você lança a sua opinião no Twitter, usa o seu GIF, o seu meme. Lembre-se, tudo que você comenta no Twitter também faz parte da transmissão da Jovem Pan. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio para vocês. E só não vale esquecer o que ia digitar, né? Preferencialmente. Toma um chá se acontecer isso. Olha aqui, estendo esse papo pro nosso WhatsApp, 11 931 7009. Mande pra gente mensagens em vídeo respondendo a seguinte pergunta: a maconha deve ser descriminalizada no Brasil? Dá uma justificada ali objetiva pra gente também no seu vídeo, tá bom? 11 931 7009. No mais, você pode assistir o nosso programa, tudo que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro, aí baixando o aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho da Jovem Pan, acessando o nosso portal jovempanfm.com.br, também acessando o nosso canal youtube.com/morningshowjp, tá bom? Além da nossa presença também nas mídias sociais, estamos no Instagram e temos uma página no Facebook com conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica felizão. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o noticiário repercutindo aqui a nova pesquisa do Instituto Datafolha sobre a eleição presidencial. A sondagem reforça o resultado que a gente conferiu há um dia atrás, né, ontem, do Ibope, e mostra Lula na liderança da corrida ao Planalto com 39% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PSL, tem 19%, Marina Silva, da Rede, aparece com 8%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 6%, Ciro Gomes, do PDT, com 5%. No cenário sem o ex-presidente, o segundo turno se daria entre Bolsonaro com 22% e Marina Silva com 16%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes com 10%, o Geraldo Alckmin com 9%, o petista Fernando Haddad soma 4% das intenções de voto. Professor Marco Antônio Villa, seja bem-vindo primeiramente, mais uma vez aqui ao nosso Morning Show, Villa. Valeu, obrigado. Bom te ter por aqui. Bom, vamos lá, vou começar te ouvindo aí a respeito desses 39% do Lula. E eles chegam a te surpreender de alguma forma, Villa? É que eu não acredito no Datafolha. Eu acredito mais no Mundial do Palmeiras de 51 do que na pesquisa Datafolha. Historicamente, o Datafolha errou todas as pesquisas. O duro é que ele acaba pautando, e é natural as nossas discussões. Não acertou uma desde 1985.
eleição para a Prefeitura Municipal de São Paulo, Jânio Quadros e Fernando Henrique, ele deu vitória do Fernando Henrique. Ô Vila, mas peraí, como é que você fica então com a história de que essa pesquisa reforça o que foi feita anteriormente, agora, há um dia, 2 dias, pelo Ibope? É próxima do Ibope e tal, que também não acredito. Não acredito porque todos erraram, todas as eleições, o estranho é que a cada 2 anos nós somos capturados pelos institutos de pesquisa que erram sucessivamente as pesquisas. Por exemplo, se o Lula, nesse cenário, se fosse verdadeiro o Datafolha, o Lula ganharia no primeiro turno, se você excluir os votos brancos e nulos, só que os votos... Se nem solto ele conseguiu ganhar no primeiro turno, preso ele ganharia no primeiro turno. Isso é um absurdo. Eu desafio o Datafolha a apresentar o resultado por estados. Eu desafio se eles têm coragem de mostrar o resultado de São Paulo, Minas, Rio, da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu desafio. Ô Vila, vou te repassar... Vila, uma pergunta, então. Só um minutinho, Joel, desculpa. Só para passar pro Vila, uma pergunta que eu joguei pro Joel ontem aqui, quando falávamos do resultado da pesquisa do Ibope. O fato dele estar preso também, se primeiramente ele tinha a aprovação de 80%, que o fez eleger a Dilma e tal, agora ele tem o clamor que pode vir muito em função dessa situação dele como um preso político no discurso que a esquerda vem jogando, né, diante das pesquisas e da população brasileira. Esse clamor também não pode favorecê-lo, mesmo nessa condição de prisioneiro? Olha, se for verdadeira pesquisa e não é verdadeira pesquisa, ela não retrata a realidade brasileira, ele, ao não ser candidato, e a data limite é 17 de setembro, para ser julgado tal, 17 de setembro, ou seja, já com a campanha 18 dias no Rádio e TV, que começa dia 31 tal, que é um verdadeiro absurdo, mas quem inventou esse calendário é o Gilmar Mendes, que mal sabe contar, né? Ele que, quando foi presidente do TSE, fez esse calendário que é um verdadeiro horror. Sim. Então, se isso ocorrer, vai haver uma rebelião no Brasil. Porque ele vai ser chamado de mártir, que é na tua leitura, e é verdade por aí, né? A ideia de que ele é um mártir, que ele quer salvar o Brasil, e não deixam ele salvar o Brasil, deixam ele preso. Os maus deixam o Lula, que é o bom, salvar todos os brasileiros. É uma espécie de sebastianismo petista, em que, ao invés do rei morto vai reaparecer, ele vai reaparecer saindo da cadeia. A ideia lá do final lá no século XVI, a ideia da morte, lá quando morreu Dom Sebastião e tal. Então essa ideia de que vem o rei para libertar os pobres da opressão. Seria um sebastianismo petista. Eu não creio que isso vai ocorrer, não vai ter rebelião, não vai ter revolta, não vai ter nada. E o Haddad não vai herdar os supostos 39%. Ninguém sabe o que é um Haddad. Ontem ele estava em Salvador e perguntaram quem é aquele ali. O cara falou, é o Andrade. Ô Joel, você também, é verdade, você também se surpreende com esse percentual de 39% aí de intenções de voto no ex-presidente Lula? Eu acho surpreendente. Eu acredito que o Lula tem, assim, a intenção de voto de muita gente no Brasil. Não sei se daria para ganhar no primeiro turno, mas tem intenção de voto de muita gente. E eu não vejo isso, Edgar, como uma reação à prisão. Eu não acho que essa narrativa, essa ideia do Lula o mártir, o Lula o prisioneiro político, que o povo brasileiro em geral encampe essa ideia. Quem encampa essa ideia é uma minoria de petistas bastante radicais, bastante fervorosos. O povo jamais vai se rebelar, jamais vai para as ruas para lutar pela liberdade do Lula. Pelo contrário, não querem perder um dia de trabalho por isso. Mas o que eu acredito que esteja acontecendo aí sim, é que a população brasileira vive agora um momento de profunda desesperança, um momento de muita dificuldade. Eles veem essas brigas dos candidatos todos aí, parece tudo mais do mesmo, e se lembram da era Lula, dos anos Lula, como, nossa, naqueles anos a gente estava melhorando, a gente estava otimista, a gente acreditava no nosso futuro, a gente passou a consumir mais, comprou celular, viajou, talvez comprou um carro, e agora tudo piorou e a gente está perdendo tudo. Então querem voltar aos bons tempos, quando o Brasil parecia ir para frente. É claro, é uma narrativa totalmente ilusória. O Lula não foi o responsável por aquilo e, na verdade, o PT lançou bases da crise que a gente está vivendo hoje. Mas na memória da população que fica isso. E eu não acho que eles considerem o Lula inocente, não. O Lula deve ser culpado e corrupto assim como todos, mas pelo menos ele pensava na gente. Pelo menos o dinheiro chegava pra gente no emprego, no Bolsa Família, e querem mais disso. Ô Vila, nessa fotografia momentânea dessas pesquisas, essas últimas, a do Ibope e essa aqui do Datafolha, a transferência mais evidente de votos que a gente observa é que os que não podem votar no Lula, que quando o Lula fora do páreo, vão para Marina Silva e vão para o Ciro Gomes.
não vão tão pro candidato que é o escolhido por ele. A que se deve isso, Vila? Olha, é o desconhecimento do Andrade, né? Ou do Haddad, ele chama de Andrade lá na Bahia. Jaiminho? Do Jaiminho, melhor dizendo, porque essa hora tá nanando. Ainda não acordou, né? Você fala Jaiminho? É o nome dele mesmo, você fala isso? É o nome dele mesmo? Isso tá no nome dele? Não. Isso foi um apelido, que é isso, um apelido amoroso, carinhoso. carinhoso, que vem do fundo do coração. É o personagem do seriado Chaves, do Chaves. o carteiro, Sim. que sempre estava com fadiga, né? E de bicicleta, ele nem subia na bicicleta, ele empurrava a bicicleta e jogava De as preguiça. cartas. De preguiça. É Sim. um preguiçoso como o Haddad, que é preguiçoso, como todo mundo sabe. É um embuste em todos os sentidos, até no suposto conhecimento intelectual dele, que é um embuste também. Então, a questão que se coloca, dos dias 5, 6, 7 de abril, quando o Lula estava nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, antes de ser preso, naqueles dias, que nós acompanhamos aqui na Jovem Pan, para e passo, ele gravou diversos vídeos, inúmeros vídeos, dezenas de vídeos, e vários com o Haddad. Então, o que vai acontecer, que vai começar a circular, antes da propaganda de 31 de agosto, já nas redes, um vídeo, claro, Lula, Haddad, já me contaram até um deles, quero ver se é verdade, vamos aguardar, que é um de frente para o outro, e aí a imagem, se o Lula fundindo. se funde, e aí o Lula vira o Haddad e tal. Evidentemente não temos um João Santana, porque agora é tempos de vacas magras, né? Porque vai ser uma campanha muito mais barata que outras, então aí aparece e o Lula está corporificado na figura do Jaiminho Haddad e tal. Agora, se isso vai dar certo, é uma transferência rápida, porque o PT conta com o dia 17 de setembro, o PT quer esticar até o dia 17, a eleição é dia 7 de outubro, portanto aí você teria cerca de 20 dias, né, para que o Lula fizesse essa transferência, mas se a figura dele estiver na propaganda durante cerca de 20 dias, consolida tal, e aí a transferência. Vamos ver, aquela questão, se combinar com os russos, precisa ver se isso dá certo, os russos são os eleitores, né? Ô, professor Vila, agora a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar que o senhor quase me matou em 7 de abril desse ano. Eu tava lá no meio dos militantes do PT, esperando o Lula ser preso, e os caras tudo mamados, que tava um baita de um sol, uma multidão falando, jornalista aqui vai morrer, era uma rua, um beco sem saída, e eu escutando a programação da rádio, o Fernando Martins e o Vila no estúdio, e o Vila falando, petista é tudo vagabundo, e não sei o quê, tem que botar na cadeia. Eu pensando, ai minha Nossa Senhora, Vila, fica quieto, pelo amor de Deus, se alguém tiver com 100,9 ligado, eu tô morto. E o Vila botando gasolina na fogueira. Professor, eu sei que o senhor deve achar todo mundo idiota, inclusive eu, a gente não tem um pouco do seu conhecimento, mas eu vou falar talvez uma idiotice aqui, eu queria ver se o senhor concordava comigo. Eu não confio muito nessas pesquisas, pelo jeito que elas são divulgadas. São muitas perguntas para as pessoas e sempre os institutos ouvem 2.002 eleitores. O de ontem, Datafolha, o Ibope também. Só que são vários cenários, as pesquisas estimuladas, olha, desses candidatos em quem você votaria? Agora sem candidato nenhum, quem que você pensa? Agora não sei o quê, quem que você vota? Eu fico pensando, mas quem que tem esse tempo para ficar dando confiança para um pesquisador e tal? E outra é que eu não conheço ninguém no planeta Terra que já foi ouvido pelo Instituto Datafolha, pelo Big Data, pelo Poder 300... O que o senhor acha dessas pesquisas? Olha, essa questão do Ibope, eu me lembrei ontem, eu perguntei para a senhora do Ibope, Márcia Cavallari, como é que é feita a pesquisa. No caso do Ibope, é visita aos domicílios escolhidos dentro de uma estimativa de renda, formação escolar, etc. Tal. Fiz questão que ela colocasse esse ponto, porque o Datafolha, as pessoas estão em movimento, sempre assim, estão circulando e na rua para. A última pesquisa da Datafolha, ou a penúltima, não me lembro bem, eram 34 perguntas. Se você estimar que cada pergunta demora 1 minuto, você tem de ficar em cerca de 40 minutos parado de pé na rua respondendo. A partir da 10ª pergunta, você quer se livrar do pesquisador tal. Então, a grande questão é como se apresenta o disco também, que é bom lembrar para quem nos assiste ou nos ouve, você tem um disco, por que o disco? Para não dar prioridade a um candidato ou não. Então, você tem, teoricamente, todos em posição de igualdade. Aí você olha o disco e escolhe. Chega uma hora, você responde qualquer coisa. E tem de lembrar que o pesquisado raramente diz que vai votar branco, que vai votar nulo e que vai se abster. Se nós somarmos brancos e nulos de abstenção, historicamente, ao menos você tem uma curva, já é possível dizer historicamente, é 1/3 do eleitorado, somando brancos e nulos e abstenção tal. Então, esse cara não está na pesquisa. Porque aparece ele optando pelo Lula, não importa, pela Dilma, no caso Dilma é o Senado, mas a Marina, não importa, mas ele não vai comparecer à sessão eleitoral. Então a pesquisa, ela vive sistematicamente errando. Lembrar 2014, qual era o segundo turno do Datafolha? Está na manchete da Folha de São Paulo. O segundo turno era Marina versus Dilma. E não foi, como sabemos. Ô Vila, rapidamente, pra gente já girar, mudar o assunto aqui, ainda continuar conversando com você sobre o teu novo livro, o teu lançamento aí,
Mas o Bolsonaro, essa questão do teto do Bolsonaro, como você vê analisando esses números da pesquisa, enfim, acreditando e confiando nelas ou não, do chamado teto do Bolsonaro, ele já atingiu esse teto ou pode crescer ainda? Eu acho difícil ele crescer mais do que isso. Agora, aí vindo na leitura que o Joel falou, há uma sedução e um saudosismo do passado recente. No caso do Lula, pode ser, eu concordo que tem a ver com o período do lulismo, mesmo o crescimento sendo muito baixo, né? No caso do Bolsonaro, é a sedução de uma tranquilidade, existente ou não, não é essa a questão, do regime militar. Então, o que eu leio, as pessoas me falam, olha, eu saía de tarde, eu saía de noite, meia-noite em São Paulo não era assaltado. Eu tinha emprego, eu melhorei de vida, o meu filho ia na escola e não tinha essa questão de gênero, etc, etc, etc. É interessante que essa campanha resgata dois momentos do passado, um bem recente, o lulismo, e outro não tão recente como o regime militar, e expurga as contradições desse passado, tanto do período do lulismo como do regime militar. Então, grande parte do que tem o Bolsonaro é por causa de ter sido capitão. Numa pesquisa recente, puseram o general Mourão para vice, ele teve um índice de voto que se não tivesse general, se tivesse Mourão, ele não teria. Né, para vice-presidente, se você conhece. Eu falei, se pôr o general Vila, eu saio em primeiro. Isso. E se tiver Vila, eu devo ficar aí, lá atrás. Eu ouvi esse comentário no Jornal da Manhã. Então, isso. A sigla, a patente, claro, né? Porque é uma leitura do passado do regime militar, retirando as contradições daquele regime. E, então, a figura do Bolsonaro, eu acho o Bolsonaro patético. Eu acho ele patético, tal. Ele tem uma péssima formação intelectual, não lê livro nenhum, nem um livro de cabeceira que é de um torturador, ele leu. É mentira. A Verdade Sufocada, do Carlos Alberto Brilhante Russo. Ele não lê absolutamente nada, ele nem estuda para um debate para falar obviedades. Ele é o exemplo da mediocridade. Como Lula é o exemplo da mediocridade. Nós vivemos uma crise terminal da República. Esse processo eleitoral é para acabar a República. A República terminou. Você imagina uma contradição entre Bolsonaro no segundo turno e o Andrade, Haddad ou Jaiminho, né? Você imagina esse choque? É para acabar, é para pegar e ir embora do país, né? Mas o currículo do Haddad dá conta, diz que ele é um homem letrado, um homem estudado. Letrado. Assim, eu conheço a história da USP, eu estudei lá, fiz mestrado, doutorado, tem gente que carrega a paz, tem concurso, você não imagina os concursos. Concurso que já está certo quem vai ganhar. Eu tenho exemplos incríveis que eu poderia dar, coisas patéticas. E de professores titulares, eu contava no segundo ano da graduação, a minha turma de História, nós tiramos o professor titular que não sabia História da América, e era titular em História da América, né? A turma se rebelou, falou, e eu fui encarregado de falar para ele que ele não sabia nada. Só que eu tinha lá 20 anos, o homem tinha 60, é duro dizer que ele não sabia nada. Então eu dizia que o conteúdo não estava sendo bem dado, a bibliografia não era atualizada. Aí um da Convergência Socialista, nosso colega da Convergência, que não existe mais, que hoje é PSTU, ele falou, o que o Vila está querendo dizer em nome da gente é o seguinte, você não sabe nada. Eu que não queria dizer que ele não sabe nada, eu estava querendo ser educado, professor titular. A USP, na área de humanas, metade, se cair de 4, não levanta. Não levanta. Professores. Como diria minha mãe, não sabe fazer o ó com copo. Não com copo, é verdade. Ô, Vila, vamos falar do que interessa, Vila. Vamos lá. Os caras vão ficar furiosos com isso, mas é verdade. Eu não vou dar o nome do professor, que ele já morreu, coitado. Mas ele coordenou depois após em História Econômica. Aí alguém pode deduzir quem é. Ô, Vila, eu tô brincando aqui com você. A gente continua falando de política, mais especificamente das profundezas do pensamento político. O professor e historiador Marco Antônio Vila, que tá aqui com a gente nessa manhã, que lança este livro que eu tenho em minhas mãos, olha, que gentilmente o professor Vila me trouxe de presente, já vou anunciar para não ter concorrência da brincadeira. A História em Discursos, 50 discursos que... Essa manhã, viu, Edgar? Essa manhã. A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. O palco do lançamento vai acontecer na Livraria Saraiva, do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. O evento começa às 7 horas da noite, amanhã, então, quinta-feira. Bom, e o Vila, tem pensamentos aqui, discursos, na verdade, de Sócrates, Vitor Hugo, o Lincoln, Mussolini. Qual desses discursos do livro foi o mais incendiário, na tua opinião, você que teve o contato próximo com todos eles, hein? Não, eu acho que grande parte deles, viu, Edgar? Porque a ideia foi tentar fugir do lugar comum. Alguns discursos tinha de ter, não tinha jeito. Mas se você pega os livros publicados na Itália, na Espanha,
nos Estados Unidos e tal, eles geralmente são sempre aqueles discursos. Eu quis colocar pessoas que normalmente não estão presentes nesse discurso, no caso do público brasileiro. Mesmo de Portugal, eu coloquei Antero de Quental, por exemplo, que é um grande poeta que se suicida em 1871, uma passagem da conferência do Cassino dele, que é belíssima, que ele teve a doença e tal, que é a questão do socialismo em Portugal, ali no final dos anos 60 e início dos anos 70, num país tão conservador que era monárquico naquela época e tal. Então era pegar coisas, peguei o Ricardo Flores Magón, que no Brasil as pessoas não conhecem, mas que no México é muito importante, um discurso dele 2 meses antes de começar a Revolução Mexicana em 1910, o discurso é de setembro. Então eu tentei fugir do lugar comum. O Vitor Hugo, que muitos conhecem só como escritor, pegar o Vitor Hugo, deputado em 1850, defendendo o sufrágio universal. No caso dele tinha 2, porque o grande problema de fazer um livro desse é que o que você vai escolher? Muitas vezes o autor tem um monte de coisa. Tem na obra completa do Vitor Hugo, lá da edição francesa, você tem um volume só sobre textos políticos e tal. Tinha até um discurso contra a pena de morte. Eu fiquei em dúvida se poria esse ou do sufrágio universal. Entrou do sufrágio universal. Então, eu fui tentando fugir do lugar comum, pegar outras coisas que ninguém normalmente fala. O Silvio Romero, o discurso de recepção Euclides da Cunha na Academia em 1906, que é uma crítica violenta à República Velha e tal. O discurso do Rui Barbosa na campanha última de 1919, derrotado, mas é uma coisa legal que ele coloca a questão do Jeca Tatu, a figura, ele que apresenta para o Brasil o personagem do Monteiro Lobato. Então foi justamente tentar tanto quanto possível sair do lugar comum e mostrar ideias no campo fascista, nazista, anarquista, do liberalismo clássico, do liberalismo reformista, né? Então dá uma amplitude, começando necessariamente com Péricles, e é obrigatório começar com o discurso atribuído a ele pelo Tucídides, porque nós não sabemos se o Péricles pronunciou aquilo ou não, que é o discurso em defesa da democracia, porque Atenas é melhor que as outras cidades gregas, porque ela é democrática e tal. Aí passa pelo Marco Antônio, atribuído a Marco Antônio por Shakespeare, que na verdade vem do Plutarco, mas que é uma bela peça, tal, o discurso de Marco Antônio, e a gente vai percorrendo, passa pelo Sócrates antes, até chegar ao fim da Tchecoslováquia, quando é eleito o então presidente da Tchecoslováquia, que nem existe mais hoje. Então a ideia foi isso, é mostrar o comunismo, mostrar o socialismo, então no sentido de dar uma amplitude de ideia. Seria bom, claro que é uma provocação, que os candidatos à presidência da República lessem o livro, porque eles não têm ideias, eles falam a obviedade, o céu é azul, né, de noite é escuro. Exatamente isso, Vila, porque você consegue traçar um parâmetro, apesar das diferenças de discursos e de ideias, né, você consegue traçar uma semelhança entre essas pessoas que conseguiam fazer um discurso em que a sociedade compreendia, entendia e queria fazer parte daquilo. E hoje esses candidatos não conseguem em 1 minuto falar alguma coisa que o público que esteja assistindo aquilo leve para ele ou se identifique com aquilo, né? E não citam um livro. Nós entrevistamos no Jornal da Manhã quase todos presidenciáveis e nenhum citou um livro ou um autor. Aí eu falei, poxa vida, no México, eu acompanhei a eleição do México agora em julho, lá só tem um turno, mas mesmo só tendo um turno, o López Obrador teve maioria absoluta, teve 53% dos votos. Em todo momento, toda fala, toda entrevista dele tinha a história mexicana, e tinha 3 momentos da história: a independência do México, as reformas liberais, as leis da reforma no século XIX, e depois a Revolução Mexicana em 1910, 1940. Aqui eles não citam história. Se falar história para o Bolsonaro, ele não sabe, mas não só ele. Se falar também para outros candidatos, passar pelo Alckmin, falar um pouco de história, não sabe. Ele pode saber a história de Pindamonhangaba, mas não sabe de resto, absolutamente nada. Então o que chama a atenção é que eles são toscos. Eu tenho algumas vezes dó, mas eu sou cidadão brasileiro, queremos um país melhor, mas eles são de uma mediocridade. Quando você conversa com políticos, aí é o perigo. Por isso que precisa ler o Péricles. A gente se desanima com a democracia, porque eles são medíocres. A maior parte deles não lê e não escreve nem Twitter. Vila, a minha impressão dessa situação do discurso no Brasil hoje é que tem essa percepção de que o povo não tá nem aí pro passado, o povo não tá nem aí pras ideias, e por isso os políticos meio que seguem isso. Será que é verdade ou não? Olha, antigamente a questão do passado estava extremamente presente no debate político brasileiro, tal. A todo momento se fazia referências históricas. Claro, não vou voltar muito lá atrás, mas o Joaquim Nabuco, que está no livro, o discurso do Nabuco na Câmara, num debate intenso sobre a questão da escravidão, a história está presente do Brasil e do mundo. A todo momento dialoga com o presente e tal. No mundo é assim, né? Você acompanha discussões na Itália, na Espanha, na França. A história está viva e muitas vezes
recentes, está em carne viva. Vide os episódios recentes da Argentina, a questão do Chile. No caso brasileiro, esse é o desafio, João, que você tá... Por que a história ela não está presente no discurso político? Porque ela não interessa, porque ela é secundária, porque a população não está nem aí, porque os políticos não estudam. São perguntas que a gente elaboraria. Só complementando, entrando nessa questão que o Joel aponta e que o Arcon destaca aqui pra gente no roteiro, que é o discurso, ele tem aquela laqueada, né? Tem aquela maquiagem, tudo que a eloquência que a pessoa procura colocar para divulgar e propagar ideias, pode vir ali acompanhada de um marketing, exagero aqui, de simulação ali. O quanto isso tem importância e pode ser considerado fidedigno para você contar a história? Olha, justamente eu tentei primeiro editar os discursos, quer dizer, eles são como os autores proferiram tal, mas recortando as questões que são essenciais no texto, porque tinha discursos muito longos tal. O Fidel Castro, por exemplo, discurso 9 horas, você podia almoçar, tomar café, voltava à praça, ele continuava falando. Fidel tá no livro? Tá, tem o Fidel Castro também, tem Lenin, a América Latina está presente, Perón, né? Foi também dar voz à América Latina, que parece que nós não pensamos aqui na América Latina, só o que vem ao norte, ou da América do Sul em especial. Eu pus o México, porque eu também gosto do México, mas pondo mexicanos que estão tendo uma atuação política muito presente naquela conjuntura. A questão toda é essa, é mostrar como o discurso tem uma interferência, porque não são discursos feitos sem nenhuma ligação com o real, com o concreto, com o momento político. É mostrar que aquele discurso reflete e propõe uma saída. Se ela foi adotada ou não, são outros 500. Por exemplo, o Ricardo Flores Magón, que é um anarquista mexicano, célebre na primeira década do século XX. Não foi, ele perdeu, né? A Revolução Mexicana segue outros caminhos. Ele ficou uma das figuras célebres, mas ele não tem uma participação efetiva naquele processo que ocorre dentro do México, porque ele estava até exilado nos Estados Unidos e depois é preso lá. Mas outros têm. Pega o discurso do Thomas Mann, por exemplo. Thomas Mann, ninguém tanto só lembra só. O cara é um tremendo escritor, mas ele tem falas semanais contra o Hitler e tal. Então é um livro dele que só tem discurso. Então tem um discurso dele de janeiro de 1945. Já a guerra está terminando, ela vai terminar em maio na Europa. Em janeiro de 1933 Hitler subiu ao poder. Então ele faz um balanço desse período e coloca a questão da culpa. Quer dizer, o Hitler chegou porque quis, é um pequeno grupo, ou os alemães no seu conjunto tiveram culpa na tragédia da Segunda Guerra Mundial. Então é sempre isso. Tem o Khrushchev, o Nikita Khrushchev, o célebre discurso do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 56, discutindo também os chamados crimes de Stalin, do qual ele participou, inclusive. Então sempre a ideia foi as notas de rodapé para explicar também quem é quem, senão fica perdido e tal. E eu tentei também dar um toquinho na questão religiosa, colocando o Santo Agostinho, por exemplo, porque ele foi um tremendo cara, um tremendo orador e um tremendo intelectual, e também colocando as notas das referências que ele faz religiosa a que aquilo se refere, né? Eu sinto um pouco de pessimismo na sua fala quanto aos nossos candidatos, porque às vezes eles estão aplicando a máxima socrática, só sei que nada sei, pode ser isso. Sim. E eu vejo que há alguns presidentes da nossa história, Vila, que tiveram essa ligação nos discursos com a filosofia, para tentar colocar a gente para frente, mas eu não estou percebendo no seu livro, por exemplo, esse discurso dessa grande figura ilustre aqui da nossa história brasileira. Geralmente tá no play, aquele triângulo assim deitado. O do e-mail. Da presidente. É legal que sua comunicação. Ai. Agora foi. O que é uma ponte? Uma ponte é geralmente, e é algo que nós devemos nos inspirar, porque uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo, uma ponte ela une. Uma ponte fortalece. Uma ponte ela une, ela fortalece. Tem essa figura no seu livro? Não tem uma falha. O volume 2 vai ter. Agora, não, que é inacreditável. E saber que essa senhora vai ser eleita senadora por Minas Gerais. Não só ela não fala lé com cré, como ela é corrupta. Ela é partícipe do maior desvio dos recursos públicos da história da humanidade, que é o Petrolão. Agora, e quando perguntava para ela na campanha de 2010, a senhora lê algum livro? Ela fala, eu leio muito. Fala um livro. Ela não sabia. E aí a assessoria falava, e ela fazia assim, e ela não entendia. Essa aí é um exemplo da incapacidade. E se apresentou no Roda Viva, célebre, como doutora em economia. Mentira que ela é bacharel em economia. Ela é doutora em ignorância. Professor Vila, você já recomendou aos presidenciáveis lerem o seu livro. Queria que você desse 3 dicas para um bom discurso.
aquele vídeo que vai bombar na internet agora, as 3 dicas do professor Villa para um bom discurso. Olha, é difícil, viu? Mas a primeira é clareza, segundo é concisão e terceiro é sentido, né? Tem de apresentar uma ideia. Né? E essa ideia tem de ser apresentada de forma acessível para que o público entenda, compreenda e relacione com os seus problemas do cotidiano. Por exemplo, segurança pública. Pô, um tremendo tema tal. Todo mundo com medo. Mas ninguém consegue falar de forma racional sobre segurança pública de forma concreta, clara, sintética, né? Eu vou ler o livro do Vilas, entendeu? Eu gosto do Vilas, pô. Vilas? O Vilas pega no meu pé. Eu já falei, vamos debater o Brasil, Vilas. Vamos. Ele entrou com processo e perdeu numa queixa-crime, eu soube a semana passada, de injúria, calúnia e difamação. Ele foi rejeitado pelo juiz na primeira instância e 15 bolsominions entraram também. Também os bolsominions perderam tal, para minha satisfação. Eu tenho até a cópia e os 2 juízes diferentes foram assim brilhantes em defesa do que diz os artigos 220 e o artigo 5º da Constituição, que os bolsominions não leram e o candidato deles também não leu porque ele tem dificuldade com a leitura. Duvido que ele escreve um Twitter sozinho. Tá aqui, olha, sugestão de leitura não só para bolsominions, mas para o público em geral. Esse é o novo livro do professor e historiador Marco Antônio Villa, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. O lançamento é amanhã, quinta-feira, na livraria Saraiva, do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Professor Villa, obrigado pela presença aqui no nosso Morning Show. E olha, lembrar você que ainda não assinou, ainda não se inscreveu no nosso canal, já são mais de 200 mil inscritos. Você pode se inscrever em youtube.com/morningshowjp. Sinalize ali na sinetinha para você saber quando tem a nossa transmissão ao vivo, tá bom? Vai lá e inscreva-se você também no nosso canal. Agora 10 horas 33 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O time de comentaristas da Jovem Pan se reúne toda sexta-feira. 90 minutos de debate sobre as eleições. Vamos discutir, explicar e analisar o noticiário político para ajudar você a entender essa disputa. Essa é uma das mais, se não for a mais importante eleição da história republicana brasileira. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, ao vivo, na Jovem Pan e no nosso canal no YouTube. Pra cima deles. Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Aborto, pena de morte, redução da maioridade penal, casamento homoafetivo, porte e posse de armas. À medida que se aproximam as eleições, esses temas se tornam um vespeiro de dimensões maiúsculas. Um desses temas integrou o ponto mais alto no recente debate entre os presidenciáveis. O Jair Bolsonaro criticou a proposta da candidata Marina Silva de realizar um plebiscito sobre a legalização da maconha no país. A planta, com quem nós, humanos, temos uma relação milenar, divide opiniões há muito tempo, mas essa divisão parece se transformar num fosso intransponível sempre que uma eleição se coloca aí no nosso horizonte. Para debater os efeitos da cannabis sativa no corpo e na sociedade, estão com a gente aqui o pediatra João Paulo Lotufo, integrante do Grupo de Prevenção às Drogas da Sociedade de Pediatria de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a psiquiatra Camila Magalhães Silveira, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria da USP. Doutores, primeiramente, sejam bem-vindos aqui ao nosso Morning Show. Muito bom tê-los aqui, hein? Obrigado. Eu que agradeço. Olha aqui, primeiro eu quero ouvir vocês, né, o que vocês pensam, como é que vocês enxergam o fato de, por exemplo, o cigarro e o álcool serem legalizados no país, serem drogas instituídas, e a maconha não. Uhum. Bem, a maconha é uma substância um pouco diferente. Já milenarmente a discussão sobre ela acompanhou um pouco da questão de entender as drogas como drogas aceitas socialmente e drogas que são vistas de um ponto de vista negativo pela sociedade. Isso acontece porque
em primeiro lugar, o debate não é sobre legalização da maconha, mas sim sobre a descriminalização da maconha. Então, o ponto que a gente está agora, o Brasil está muito longe de discutir, e por isso na esfera política há um erro conceitual. Isso se dá pelo seguinte: tem uma lei de 2016 que despenalizou a maconha. Então, a maconha deixou para o usuário ele continuava sendo crime, mas ele não era penalizado como pena de prisão. E aí, agora, a gente precisaria avançar, né, nessa discussão, pensando que vale a pena você criminalizar o usuário, né? Então, o que a gente está dizendo é criminalizar alguém que deveria estar sendo tratado do ponto de vista da saúde pública e não do ponto de vista do criminal. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir agora. Doutor Lotufo. Do ponto de vista pediátrico, hoje, comprar uma maconha, por exemplo, está mais fácil do que comprar um antibiótico, né? Sim. Você tem que fazer 2 receitas com carimbo, com data, carbono, etc. e tal. Então, a nossa preocupação é o seguinte: 25% dos jovens até 17 anos já experimentaram o cigarro, tabaco. 20% já experimentou a maconha, isso em escolas públicas no entorno da USP. 60% já experimentou o álcool. E 6% já experimentou o crack. Então, isso está ocorrendo muito cedo. Não é possível que eu, no meu consultório pediátrico, que sou pneumologista, tenha 6 casos de coma alcoólico aos 14 anos. Estou falando de coma alcoólico, não estou falando de vomitar no banheiro, certo? E 6 casos de surto psicótico por uso de maconha, dos quais 2 jovens estão esquizofrênicos. Então, do ponto de vista de saúde, a nossa preocupação dentro das sociedades de pediatria é retardar a iniciação de droga. Porque o cérebro se desenvolve até os 21 anos. Qualquer droga utilizada antes disso, a chance de problemas e de dependência é maior. Então, essa é a real preocupação nossa. Tem uma questão que é o seguinte: apesar de eu e o Lotufo estarmos aqui sobre a perspectiva da saúde, é muito importante a gente pensar que essa discussão ela aborda temas em diversas áreas, no direito, nos direitos humanos, na segurança pública, na cultura, na medicina e tudo mais. Então, assim, o que vem nos preocupando é que, sim, a maconha ela traz problemas para o indivíduo. Sim, os estudos, eu participei de uma comissão da Organização Mundial de Saúde que via as consequências negativas do uso dessa substância. Então, tem uma série de consequências negativas para quem inicia precocemente o uso. A pessoa que faz um uso frequente, uma quantidade aumentada da substância ao longo da vida, que mistura maconha com beber pesado, né? Então, que tem uma facilitação para o uso na vida. Então, a gente sabe que sim, é uma substância que traz uma série de riscos para o indivíduo. O problema é que a gente não pode ver a questão da descriminalização só sobre a perspectiva da medicina ou da saúde, porque desde que a lei mudou em 2006, o que foi acontecendo? Aumentou importantemente o encarceramento de usuários, né? E no contexto de uso dessas pessoas, que eram mais periféricos, tal, eles acabavam sendo criminalizados por quantidades ínfimas, quando, na verdade, na nossa população, o que a gente tem que ver é que a diminuição dessa taxa de encarceramento e cuidar dessas pessoas que têm prejuízo por conta do uso da maconha, que é muito importante. Deixa eu só colocar, antes de abrir para os meus colegas aqui de bancada, para que fique claro para o ouvinte também, que nos acompanha agora, é uma discussão de tamanha importância, né, que a gente está tratando aqui de um tema muito importante que vai estar aí à frente das eleições, né, como eu disse na abertura aqui. Qual é a opinião de vocês, para deixar claro para o nosso ouvinte, com relação à descriminalização da maconha no Brasil? Veja, quando me perguntam isso, eu não estou muito preocupado com essa questão, porque a maconha já está sendo utilizada, né? Descriminalizada do ponto de vista judicial, jurídico, tal, eu acho que isso deve acontecer e vai acontecer. Só que se mistura muito. Teve uma audiência pública em Brasília com a Marta Suplicy, porque a Marta Suplicy que ela é presidente da comissão do Senado que discute a legalização da maconha. E ali eu acho que a gente conseguiu separar um pouco o que se chama de maconha medicinal da maconha recreativa. São coisas totalmente diferentes. Então, eu acho que a maconha medicinal, a liberação disso vai ser aprovada porque a parte científica está atrasada nessa questão.
Então você já vê aí crianças que usam, diminuiu a convulsão, mas eu também vejo crianças que usaram e não diminuíram a convulsão. Sim. Então nós precisamos ter mais estudos científicos muito bem feitos, que demora 15, 20 anos para serem realizados, para você confirmar isso que a gente está ouvindo. Sim. Doutora? Eu acho que esse debate é super sério, porque ele está sendo usado para muitas vezes o jovem ele endossar o uso da maconha como algo que é tranquilo, não traz problemas, justamente porque ele, a despeito de ser uma droga proibida ou não, ela está acessível a todos, eu concordo com o Lotufo. A questão é, eu acho que a gente tem que tirar esse assunto da esfera criminal. E isso está sustentado hoje, eu fiz parte da Câmara Técnica do CREMESP por 2 anos agora, e era uma decisão que a gente tomou que esse assunto tem que sair da esfera criminal, né? Obviamente que o traficante, ele continua sendo olhado sob o aspecto da justiça criminal, né? Mas o usuário, ele precisa de cuidados, a gente precisa de políticas públicas que posterguem a chance desses jovens entrarem em contato com a droga. Isso a gente sabe que tem que ser para lá dos 21 anos, pelos estudos, até por aspectos da formação do sistema nervoso central, que esses jovens não podem achar que esse consumo ele não traz prejuízos e que ele pode ser banalizado. Já que ela está acessível, do ponto de vista jurídico, a gente tem que pensar que a descriminalização é até uma oportunidade para essas pessoas com menos estigma, aqueles que fazem uso problemático, procurarem até ajuda. Sim. Porque há uma desinformação, né? Vocês sentem que há uma desinformação? Total. Quando vai se falar da maconha, por exemplo, sei lá, põe lá, maconha mata, sabe assim? Maconha é a porta para outras drogas e fica muito nisso. Ou o contrário, né? A maconha medicinal. Quer dizer, não é a maconha que é medicinal. Em que direção teria que vir canabidiol essas da maconha é uma campanhas? substância que pode ser medicinal. Então eu não falo no hospital que eu uso heroína, eu uso morfina. Que vem da mesma planta tal, mas foi estudada, tal, você sabe a dose, etc. Então, mesmo a fabricação do óleo da maconha a nível domiciliar tem um risco, porque você não sabe o que tem ali direito. Quanto de canabidiol tem, quais são os canabidióis que tem ali. Então, isso precisa ser muito bem... A Anvisa está preocupada com isso. Então, isso precisa ser muito bem estudado, muito bem documentado. Agora, a hora que você pega uma secretária de ação social da prefeitura que diz... Meu primeiro passo na Cracolândia vai ser liberar a maconha. Isso aqui é absurdo, porque isso na cabeça do jovem diz, bom, eu posso usar. Até porque, na questão que você perguntou, que eu acho importante falar do álcool e do tabaco, é o seguinte, são substâncias legais e nem por isso elas não são regulamentadas. Se as pessoas respeitam isso ou não, ou se a política está adequada, é algo que a gente precisa pensar. Porque, por exemplo, o álcool é uma substância legal, mas a regulamentação reza que jovens com menos de 18 anos não deveriam beber, que beber e dirigir é absolutamente perigoso para o indivíduo e para a sociedade. Então, tem várias regras para uma substância estar legalmente exposta na nossa sociedade, não ter propagandas e uma série de outras coisas. O tabaco é uma política de sucesso porque ele era disponível, as pessoas podiam fumar indiscriminadamente, na família isso era visto sem se compreender necessariamente os prejuízos que o tabaco tinha. E vendido como um símbolo de status, inclusive. Símbolo de status por muito tempo. A maconha é a mesma coisa, né? Ela está disponível, só que as pessoas estão usando de determinadas discussões, até mesmo de flexibilizações que estão tendo no mundo, porque eu acho que a questão da política ela é interessante, ela foi desvirtuada pelo uso medicinal nos Estados Unidos, porque as pessoas na Califórnia chacoteavam com as fotos e tudo mais, né, que tinham lá para o uso medicinal, quando na verdade aquele uso ele era recreativo. Agora, o nosso país não está preparado ainda porque a política de prevenção, ou que coloque para as pessoas quais são os prejuízos decorrentes do uso da maconha, ainda é muito falho. Os pais não sabem discutir com os filhos se é uma substância prejudicial ou não. Alguns até estão flexibilizando o uso, porque tá bom, essa discussão está mostrando que é uma substância que pode ser legalizada e tal. Agora, o que a gente tem que pensar é que, como vocês disseram, da enormidade de usuários, nós que somos médicos, a gente pega no consultório uma situação mais extrema de prejuízo, obviamente, mas a gente não pode olhar para o universo de usuários como, obviamente, todas as pessoas comprometidas. A gente tem tido sinais de quem são os comprometidos. E dentre as principais questões, e a gente fez um estudo agora e a gente viu, dentre todos os usuários de maconha, começar em torno dos 15 anos de idade. Frequência e quantidade é um belo
prejuízo, pode apostar que esse jovem vai ter problemas importantes dentro com a da droga. formação cerebral que o Dr. Lotufo se referia Inclusive, aqui. ontem eu assisti um episódio de uma série chamada Merli, que um jovem, ele acaba, depois do uso da maconha, tendo um surto psicótico no meio da rua, acaba tirando na roupa, tem que voltar para casa desesperado. Quais são esses principais sintomas que esse jovem pode ter? Então é o seguinte, a maconha estar associada com psicose já é algo comprovado. A questão é que ainda se estuda, e o último relatório do OMS mostrou o seguinte: a maconha pode precipitar surto psicótico em indivíduos predispostos, pode agravar o surto psicótico e pode, inclusive, agravar o curso da esquizofrenia. Quer dizer, esse indivíduo que desenvolveu a esquizofrenia com uma idade precoce porque usou maconha poderia ter evitado a idade de início se não tivesse feito uso da substância. Então, indivíduos predispostos é real. Agora, você ter uma crise, um surto psicótico aos 17 anos é diferente de você ter aos 30 anos. A lesão vai ser muito maior. Então, isso que a gente precisa discutir bem. Quer dizer, álcool nos Estados Unidos é depois dos 21. Né? Aqui para nós é 18, mas com 15 anos está todo mundo bebendo. Né? Então, isso é que precisa se discutir. Então, na verdade, você tem que fazer a prevenção, tem que ter a punição, que é o que aconteceu com o tabaco. Nós éramos 30 milhões, nós éramos 60 milhões de fumantes no país. Hoje somos 20 milhões. Caiu de 30% para 10%. Nós sabemos o que precisa fazer, mas precisa ser feito. Eu queria trazer para essa questão da descriminalização aí, que a doutora trouxe como a pauta de hoje. Mas pelo que eu entendi, hoje em dia é crime para o usuário, mas é um crime sem pena. Para o tráfico vai continuar sendo crime, esse debate de descriminalização versa só sobre o usuário, mas já é um crime sem pena. Então o que muda na prática? Não, na verdade, a pena hoje seria medidas alternativas à prisão. Né? A Lei 11.343 de 2006, ela prevê que para o usuário, o artigo 28, que olha para o usuário, ele é alguém que ele vai ter uma ficha criminal, mas a pena não seria de prisão. Entretanto, quando a gente fez eu pela USP e o pessoal do direito, que era o Rogério Taffarello, coordenando a parte do direito, o que a gente viu? A aplicação da lei no Brasil inteira, ela não entendia a diferença entre usuário e traficante. Por isso que aumentou muito a prisão por tráfico. Primeiro porque quem ia imputar a lei pensava, eu não posso ser muito leve com esse indivíduo, porque tinha uma crença a priori que a pessoa ia usar mais se ele não fosse punido. A gente tem uma cultura punitivista, então aumentou muito. 60% das mulheres encarceradas hoje é por conta de drogas. E muitas nunca tinham tido crime anteriormente. Mas isso não muda com a descriminalização, né? Porque se elas são tipificadas como traficante... Por isso, ter descriminalizado o consumo não vai mudar. A aplicação da lei muda porque é o seguinte, você descriminalizar já tirou da esfera para o usuário criminal, só que você precisa sim determinar o que é usuário e o que é traficante. Isso ainda é uma lacuna na nossa lei. A minha pergunta vai para a doutora Camila, enquanto psiquiatra, a questão de a gente que está conversando para o Brasil inteiro da Avenida Paulista, de São Paulo, uma cidade com população flutuante de 20 milhões de pessoas, é extremamente estressante, barulhenta, violenta e daí por diante. As pessoas, elas procuram, grande parte, algum tipo de droga lícita ou ilícita para desafogar as mágoas. E desestressar no fim do dia também. A gente tem o usuário de maconha, que é o estudante, é o jovem, que é um aventureiro, e também tem a população que é estressada e procura alguma válvula de escape. Essas pessoas, focando nessas pessoas, se a maconha fica cada vez mais difícil ou mais liberada, ela tem o acesso mais fácil ou mais difícil a isso. Sendo mais dificultado, procurar outras drogas como o cigarro, como remédios anti-ansiolíticos ou então o próprio álcool, isso é mais perigoso do que a maconha ou não? Essas pessoas vão caminhar para outras alternativas ou não? É um achismo errado? Não, eu acho que você está certo. Tem vários estudos agora apontando o seguinte, quando a política de prevenção de drogas como um todo é bem feita, então você consegue incutir nas pessoas a ideia do prejuízo. Agora, tem muitos estudos mostrando nos Estados Unidos que quando a discussão da maconha iniciou, eles pararam de beber e passaram a usar mais maconha. Ou seja, sim, é perigoso essa interação entre elas, né? As pessoas fazem uso das substâncias com motivações diversas, né? Em São Paulo, o uso do álcool, e aí muito mais do que a maconha, é visto como a substância usada pelas pessoas de uma maneira
pesada, que a gente fala, que é homens consumir em média 5 ou mais doses de bebida alcoólica, mulher 4 ou mais, em média, né, entre os bebedores, para conseguir lidar com situações estressoras. Isso na nossa cultura já é uma discussão em relação a quais são as oportunidades que uma sociedade como a nossa tem para não adoecer. Né? E isso vem sendo discutido no mundo, porque são cidades, ou no país como um todo, você tem que dar na base da população oportunidades de educação, alternativas de lazer, parque, os jovens ter leitura, ao invés de pensar, eu para relaxar não vejo a hora de chegar a tal hora para eu tomar. Mas isso num mundo ideal, não com o que a gente tem. Num mundo em que a gente tem que pensar que todos esses elementos são importantes para não ver a droga, nenhuma droga é para as pessoas para ser utilizada como para afogar a mágoa e tal, porque isso vai ser problemático para essa pessoa. Muitos pacientes que fumam, eles fumam como terapia. Tabaco acalma, né? Só que o tabaco lesa o indivíduo. Sim. Dá enfisema, câncer, etc, etc. Todo mundo sabe disso, ninguém tem dúvida hoje. Agora, quando você pergunta para o jovem, qual é o país que a maconha está descriminalizada ou você pode usar, e todo mundo vai falar Holanda, todo mundo fala Amsterdã. Mas também não é bem assim. Não é bem assim, porque eu escrevi pouco para o embaixador aqui, ele me respondeu, você lá tem os coffee shops, que você pode experimentar maconha, mas nos coffee shops não pode bebida alcoólica. Aí você tem os cafés que pode bebida alcoólica, mas lá não pode maconha. Aqui você não pode nada, mas você tem tudo e é usado abusivamente. Talvez esse seja um recado na prática de que a mistura dessa substância... Eu queria pegar uma carona aqui no que disse a doutora Camila Magalhães Silveira pra gente, psiquiatra que está aqui com a gente falando sobre a questão da descriminalização, os efeitos da maconha, tudo. Da parte medicinal, da questão medicinal, né? Essa abordagem que se faz da maconha com o uso medicinal. Um colega de vocês que viveu ali no final do século XV, início do século XVI, que tinha alcunha de Paracelso, tem um nome quilométrico, né? Filipos Aureolus. Ele tem uma frase atribuída a ele que diz o seguinte: a distinção entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Como é que vocês analisam essa questão? Existe uma dose ideal dentro de um tratamento, dentro da terapia, né? Com a utilização dos princípios ativos da cannabis? Sim. A dose é uma das questões, né? Tem, como a gente estava falando, o momento da vida em que o indivíduo começa a fazer uso dessa substância. Mas só para a gente dar o exemplo do álcool, entre o uso e a dependência é um contínuo de gravidade. E nesse contínuo de gravidade, a pessoa que ela começa a usar a substância e ela vai usando doses tidas como moderadas na vida adulta, ela não vai ter provavelmente problemas por conta do uso dessa substância. A não ser que ela tenha um fator genético muito importante, uma predisposição muito importante para desencadear a dependência do álcool. Caso contrário, se ela... Hoje, o último... Teve um estudo que pegou 600 mil pessoas, foi uma meta-análise, para ver qual que seria a quantidade de álcool tida como um pouco menos prejudicial para aquele indivíduo que quer beber semanalmente, né? Então, eles falavam que era em torno de 100 gramas de álcool. Sendo que uma dose tem 14 gramas de álcool, você não beber mais do que uma dose. Homens 2 por dia, mulher 1, mas sem que sejam todos os dias. Certo. Não poderiam ser todos os dias. Ou seja, uma quantidade bem leve da substância, né? Uma dose... Hoje em dia já estão vendo que seria uma dose quase, não todos os dias, mas não seria tido como prejudicial. O que não pode é juntar todas e beber uma vez só, assim, tudo de uma vez. Do ponto de vista pediátrico, eu diria o seguinte: veja, antigamente a nossa avó gostava de um comprimidinho de aspirina AS, ácido acetil salicílico, dava para todo mundo isto. Tá? Docinho. O que dava? Era docinho, exatamente. Dava um baratinho, doutor? Não dava baratinho, mas era corriqueiro. Sim. Só que hoje você tem a associação de síndrome de Reye, que é uma encefalopatia hipertensiva, quando você usa ácido acetil salicílico em criança com viroses. Então hoje não se usa mais. Quer dizer, então parte do princípio seguinte: você pode tomar um paracetamol e ter uma hepatite fulminante? Pode. Então você precisa tomar o paracetamol? Sim. Se você precisar, tudo bem, mas você precisa tomar cuidado. Então a maconha, o álcool, é a mesma coisa. Eu preciso usar maconha, eu estou usando recreativamente, eu posso ter efeitos colaterais.
Então eu preciso saber disso, quais são, e vou pensar se vou usar ou não. A gente está conversando aqui no Morning Show sobre a descriminalização da maconha, os efeitos da maconha, o uso medicinal, com o pediatra João Paulo Lotufo e também com a psiquiatra Camila Magalhães Silveira. A gente já retoma essa conversa daqui a pouquinho, não saia daí, 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Para debater os efeitos da maconha na saúde e na sociedade, a gente está recebendo aqui no estúdio do Morning Show o pediatra João Paulo Lotufo, integrante do Grupo de Prevenção às Drogas da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e a psiquiatra Camila Magalhães Silveira, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria da USP. Paulinha, como é que tá aí a nossa hashtag Opine sobre a maconha? Ed, tá em número 1 entre os assuntos mais comentados do Brasil. Falando em maconha, o pessoal gosta de falar. Viva! Ah, legal. Não, eu tô comemorando que não, estamos tô nos você, eu tô falando dos teteiros. Olha, são várias as opiniões, eu separei algumas aqui, a do Vladimir Santos. Maconha é lixo, saio correndo pra bem longe disso. Vamos para a segunda mensagem da Cristiane Boechat. Ela diz o seguinte, ó: a maconha é erva do bem, gostaria que fosse usada para o bem. Espero que um dia o mundo deixe de usá-la como um alucinógeno e se torne algo medicamentoso e útil na vida das pessoas. Mais uma, o Abinael Campos: acho que cada um faz o que quer da vida. Ninguém vai usar se não quiser. Continuem opinando aí, hashtag Opine sobre a maconha. Olha aqui, pelo WhatsApp também convidamos nossa audiência a se manifestar aqui, né, sobre essa questão da descriminalização da maconha no país. Vamos ver o que mandaram pra gente. Solta, Murilo, por favor. Galera do Morning Show, que é o Tiavão de Jaú. Eu acho que devia legalizar a maconha aqui no Brasil, sim. Além de gerar mais emprego, e eu acredito que a maconha não seja uma droga que estimula as pessoas a roubar, a matar, que dê fissura para comprar mais. Pelo contrário, eu acho que as pessoas que fumam maconha ficam até meio bunda mole de fazer alguma coisa errada. Parece que o superego trabalha mais, vamos dizer assim. Você te julga mais. Então eu acho que deviam legalizar, não acho que é uma droga ofensiva, tipo crack, a cocaína, que causa um número mais de dependência a ponto da pessoa sair de si para conseguir mais e não conseguir viver sem. É isso, galera. Um abraço pra galera do Rock and Roll da Lagoinha de Jaú. Aí. Bom dia, Morning Show. Referente a esse assunto aí, a liberação da maconha, eu sou a favor da liberação para fins medicinais, né? Porque já foi comprovado aí, se não me engano, corrijam se eu estiver errado, para mal de Alzheimer, se não me engano. Mas para quem pita, infelizmente, não concordo em ser liberado, porque esse cheiro da maconha é horrível, entendeu? Mas já pensou se isso é liberado? Não, meu Deus, isso aí ia virar um caos, isso aí. A polícia ia pegar a pessoa que está vendendo maconha, falar assim: você está fazendo o quê? Está vendendo maconha? Eu falei: não, tá liberado, pode ir embora. Aí é complicado, pessoal. O Brasil tá terrível. Mas fins medicinais, concordem, joinha. Abraço para vocês aí, bom trabalho para vocês. Obrigado. Bom dia, galera do Morning. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu amo o professor Vila. Professor Vila, um beijo, eu te amo. Segundo, sobre a liberação da maconha, cara, eu acho que não deve liberar. Primeiro que nós brasileiros não estamos prontos para isso. Acho que o Brasil tá cheio de problemas. A gente tem problema na saúde, tem problema de segurança, problema um monte de coisa. Liberar a maconha, acho que no momento não é o caminho. Eu sou totalmente contra. Primeiro que eu também não gosto da caatinga da maconha. Eu não sei distinguir da caatinga do cigarro. Pra mim tudo fede. Mas eu acho que no momento não deve liberar. A gente tem que pensar de uma forma mais inteligente, né, de resolver esse problema, porém a liberação não é o caminho. Essa é a minha opinião. Um beijo pra vocês e até mais. Tá aí, o ouvinte se manifestando aqui. Bom, a gente teve ali em linhas gerais lá o primeiro ouvinte que falou da máxima, né? Que a pessoa fica até lerda, né? Não vai cometer outros delitos, né? Não vai partir para a próxima droga a partir da maconha e tal. Tem o ouvinte que falou aí, colocou em questão o uso recreativo e o uso medicinal. E essa última ouvinte que falou sobre a gente não estar pronto ainda como país para essa liberação aí.
Algum comentário sobre os nossos... Não, eu acho que é o que a gente estava falando. A questão, nós não estamos discutindo a legalização, porque legalização, a liberação, liberar ela já está liberada, né? Porque ninguém encontra nenhuma barreira para comprar, infelizmente, porque não está regulamentada. Mas a questão é que legalização é você legalizar toda a cadeia produtiva da maconha, desde a produção até a venda. Isso não está sendo... Nós nem chegamos nesse ponto. A gente está discutindo que é a descriminalização do usuário da maconha. Agora, aquele rapaz que disse, quem usa o efeito da maconha. A maconha, de fato, cada substância ela tem uma propriedade. Então, ela tem um efeito, o álcool, quando usado abusivamente, tem um efeito e tal. No caso da maconha, ela pode, dependendo da maconha utilizada, a porcentagem de THC ou a combinação com CBD, é o que vai promover o efeito dela. Se ela é mais ansiolítica, se ela é uma maconha para dar mais o barato, se é para a pessoa ficar mais sensível a efeitos sonoros ou até mesmo ela ficar noiada. Até pode acontecer uma maconha com THC muito alto, a pessoa ficar em pânico ou se sentir mal. Então, isso depende. Mas, doutora, você está falando de uma coisa que não acontece aqui, das pessoas comprarem na rua, elas não sabem o que elas estão comprando, o que é que tem, o que é que não tem, se é maconha para ficar feliz, enfim. Então, veja, né? Esse termo maconha medicinal é um termo que eu não gosto. Porque a hora que você fala em maconha medicinal, na cabeça do jovem, maconha é remédio. Só que o que é medicinal é uma substância da maconha, chamada canabidiol, e outros carabinoides que podem ter, que nós precisamos estudar. Então, esse termo me dói um pouco, percebe? Porque a hora que eu falo maconha medicinal, eu prefiro falar o canabidiol pode diminuir convulsões. Tudo bem, pode, porque ainda não está muito estudado isso, nós precisamos de mais estudo científico. Então, maconha medicinal é um termo que, para o jovem, abre a porta para o uso. O cara fala, se os médicos usam, eu estou liberado para usar. Então, a noção que a população tem é essa. E os pais também. Agora, se compra muito facilmente, porque no consultório as mães chegam, olha, encontrei isso aqui na maleta do meu filho, estou preocupada. E o moleque tem 13 anos. Ou o meu marido está fumando maconha junto com o meu filho de 13 anos. Isso a gente tem visto. Não é? Então, a própria família não tem noção do que ela está fazendo. Esse garoto, por exemplo, convulsionou no ônibus escolar na segunda-feira, indo para a escola. Por quê? A maconha do fim de semana, percebe? Não é todo mundo que vai ser lesado, não é todo mundo que fuma que vai ser lesado. A maconha também, você vai ter 70% lá que vão usar e não vão ter muita lesão. Mas o nosso problema de saúde são aqueles que têm lesão. Então 20%, 30% vão ficar dependentes, é o caminho para outras drogas, não tem dúvida disso, e 1% vai ter surto psicótico, alguns vão ficar esquizofrênicos. Até porque cada um tem uma predisposição genética a se tornar um usuário contumaz, um viciado, digamos, então, em graus diferentes. E é por isso que para quem defende as correntes de descriminalização / legalização, pensam o seguinte, de fato você não sabe o que está circulando no mercado, o THC, que era em torno de uns 3% no passado, foi passando para 7%, 12%, hoje você já acha na taxa de 20%, né? A combinação do THC com CBD é o que motiva o efeito da substância. E a gente tem que tomar cuidado porque a maconha é uma substância que ela promove o autocultivo, ela é possível e passível de autocultivo, que é uma das outras discussões por quem faz isso. E aí, nos países em que estão avançando em outros aspectos da discussão, já pensam que isso seria algo um pouco mais passível de controle, mas a gente está longe de chegar nesse ponto de discussão. Para encerrar, tem uma pergunta final para os dois, então. Suponha um indivíduo adulto, conhece os riscos da maconha e mesmo assim quer usar para fins recreativos. Deveria poder ou não poder? Bom, ele pode usar. A lei deveria permitir ou não, na opinião de vocês? Eu acho que assim, é difícil entrar num aspecto... Esse é um aspecto do direito de cada um colocar-se... em risco ou não a uma série de coisas na vida, né? Então, isso é além da medicina. Eu acho que a pessoa querer usar determinada substância ou não, quando adulto e já orientado na vida, faz parte de um princípio primordial do indivíduo, que é ele ser responsável por ele mesmo. Agora, vamos ser claro que a prevenção é o caminho. Então, existe em setembro agora, 19 a 22 de setembro, em Campos do Jordão, o grupo Free Mind, ligado ao famoso Padre Haroldo, etc., pessoal que trabalha muito seriamente, está organizando um congresso só sobre prevenção
de maconha, para a gente discutir quais são os caminhos para a gente poder prevenir. Então, os caminhos são aumentar o conhecimento sobre o risco da droga, que isso não existe. Então, nós temos que conversar. No nosso trabalho que fizemos na USP ali, nós conseguimos aumentar um trabalho em escola, fazendo várias intervenções nas escolas discutindo o assunto, a aumentar em 60% a discussão do assunto de droga nas famílias. Isso levou a gente comparando quem tinha discussão em casa e quem não tinha. Quem tinha discussão em casa diminuiu em 60% o número de experimentadores de álcool, tabaco, maconha e crack. Então, este é um bom caminho. Então, tem vários caminhos para a gente seguir. Isso vai ser discutido em Campos do Jordão. Tá certo. Eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show do pediatra João Paulo Lotufo e também da psicanalista, a psiquiatra e pesquisadora, a Camila Magalhães Silveira. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu acho que esse papo é uma questão complexa, né? Não é fácil chegar a uma conclusão e não é esse o objetivo, mas sim jogar luz para que essa reflexão se torne mais frequente e cotidiana nas nossas discussões e principalmente quando se está à frente aí de um pleito para decidir o cargo mais importante do país. Obrigado para vocês, viu? Agora 11 horas 17 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, depois de muita especulação, a Coca-Cola disse nessa terça-feira que não pretende sair do Brasil. Vai, explica aí essa história. Pelo menos uma droga a gente vai manter, né? Fala assim, fala assim. Eu, inclusive, sou consumidor. Bom, vamos lá. Ele tá ganhando quanto pra Você é falar viciado, isso? né, inclusive. Quanto mais. Bom, vamos lá. Numa entrevista à revista Exame, nessa terça-feira, o vice-presidente Pedro Rios, vice-presidente de Relações Corporativas da Coca-Cola, desmentiu uma série de informações vinculadas no dia anterior pelo jornal Folha de São Paulo. É que na segunda-feira a Folha trouxe à tona uma investigação que a Receita Federal do Brasil está fazendo contra a Coca-Cola, ou está investigando a Coca-Cola. É que no polo da Zona Franca de Manaus há uma fábrica do xarope, o concentrado da Coca, e que ali eles vendem para as revendedoras da fabricante em todo o Brasil o xarope concentrado. Só que esse xarope, o quilo do xarope, é comercializado, de acordo com as informações da Folha, com base nas investigações da Receita, no mercado interno a R$200 o quilo. Para fora ele é vendido nem a 20. Isso gerou uma suspeita. Paralelo a isso, venceu em maio um acordo fiscal feito entre o governo e a Coca para que toda a renda, a cada R$100 gerados pela produção da Coca-Cola, R$20 seriam abatidos de imposto fiscal. Eles teriam abatimento do CSLL e também do imposto de renda. Venceu em maio esse acordo tributário. Em junho, o presidente Michel Temer virou e falou: peraí, é muita grana que a gente está abrindo mão. Coca-Cola, de agora em diante, vocês só vão ter R$4 em crédito, abatendo na contribuição social, do lucro líquido e também do imposto de renda. A Coca-Cola virou e falou: poxa, mas de R$20 eu vou agora só ter 4 de abatimento? Não, é muito pouco. Nas informações do jornal Folha de São Paulo, a subsidiária e a matriz nos Estados Unidos viraram e falaram: olha, se continuar só com esse abatimento de R$4 e não de 20, a gente vai pegar nossas coisas e ir embora. Ontem, o vice-presidente da Coca-Cola falou: não, essa informação não procede, a gente não vai deixar o Brasil, mesmo que se mantenha nesse patamar aí de R$4 apenas. O rápido comentário é que essas isenções da Zona Franca de Manaus vão ser cada vez mais um problema, viu? Porque é algo que gera um custo para o governo deixa de arrecadar muito. É a população que paga impostos cobrindo o rombo de grandes empresas. Isso vai ter que ser tirado. O governo está correto aí e vai ter que passar por uma mudança, e acho que nenhuma empresa vai querer perder um mercado tão grande quanto o brasileiro. Então eu não imagino que nem Coca-Cola nem outras irão sair do Brasil, não. A moeda de troca dessas fabricantes, não só da Coca, mas qualquer outra indústria que tem a isenção de imposto com o governo, sempre é o quê? Emprego. Aliás, a Coca-Cola chorou, falou: olha, se a gente sair daqui, a gente vai tirar 15 mil empregos diretos.
abertos. Só que se a gente for ver, não são vagas de vice-presidente, de diretor, de gerente, de RH, nem nada. É sempre da faxina, da portaria. Não que um serviço seja mais nobre que o outro, mas são vagas que precisa investigar. Quanto se remunera? Quanto que se abre mão de imposto para que eu te pague mensalmente para os funcionários? Isso tem que ser bem analisado. Vamos lá agora, no final desse Morning Show, para os novos personagens do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Quem é que está envolvido dessa vez, Vini? Dessa vez, o presidente Michel Temer e o cantor Caetano Veloso, Edgar. O que rolou? Pois é, acontece que dias atrás, o cantor Caetano Veloso, que já disse que é apoiador este ano do candidato Ciro Gomes do PDT, fez uma comparação no Twitter dele entre Michel Temer e Ciro Gomes. E ele disse o seguinte: o Ciro é explosivo, o Temer é dissimulado. O Ciro busca união, o Temer busca conchavos. O Ciro pensa no país, o Temer pensa em si. O Ciro é nosso contemporâneo, o Temer é a assombração do passado. Ciro tem vitalidade, Temer é um morto-vivo. Ciro fala com coragem, Temer cala com astúcia. Ciro é o oposto de Temer. Essas foram as palavras aí do cantor Caetano Veloso, fazendo aí uma comparação, uma nova música, pode virar música, e fazendo várias críticas firmes aí ao governo também do presidente Michel Temer, que mandou uma carta para Caetano Veloso. Edgar, prezado Caetano, né? Começou assim, prezado Caetano, muito educado, né? E primeiro falando assim que nunca fugiu, né, dos embates na vida pública, inclusive com grandes políticos no passado, mas que agora o Caetano estava se referindo a um pigmeu político, falando aí do Ciro Gomes, e aí falou de todas as articulações que ele fez, que ele fala que não são conchavos, que foram articulações, e com essas articulações ele conseguiu fazer grandes gestos na área do meio ambiente, com reformas, dando ritmo à economia, enfim, falando todas as vantagens que supostamente ele fez aí no governo dele durante esses anos, e sempre na base do diálogo, tanto que ele acabou mudando de ideia ao ouvir o setor cultural sobre aquela transformação no Ministério da Cultura em Secretaria do Estado, né? E ele diz, tudo isso na base da articulação, sem ser borricoto, deselegante e deseducado, né? E aí ele termina também registrando todos esses atos e comportamentos de forma civilizada e respeitosa para um músico e compositor que tanto representa para a cultura brasileira. Depois dessa carta, Caetano recebeu, leu com muita atenção, mas também não continua. Não quis responder também com muita educação, apenas gravou um videozinho relembrando uma outra carta muito famosa que Michel Temer mandou uma vez. Vamos ver o Caetano. Não, a última pessoa para quem o Temer escreveu uma carta cumprida foi Dilma. A turma dele deu um golpe contra ela. Assim, será que eles vão dar um golpe contra mim? Mas é que eu sou difícil de destituir. Tá aí o Caetano, então, portanto, tratando com um pouco de ironia aí a carta do Michel Temer, relembrando aquela carta de 2015 que o Temer direcionou a Dilma pouco antes do impeachment da ex-presidente. Ontem a gente trouxe a informação de que a atriz Asia Argento, uma das principais ativistas do movimento Me Too, né, está sendo investigada pela polícia de Los Angeles. O motivo do acordo é que a atriz e diretora teria feito com que um jovem que disse ter sido abusado por ela. Agora ela se posicionou, Paulinha, rapidamente pra gente fechar. Olha, vou fazer tipo João Kleber, jp.com.br/Paula Carvalho. Você lê o que disse a Asia Argento. Ela negou ter tido relações com o menino. Olha, e disse a princípio que quem teria tomado essa atitude de pagar o menino teria sido seu namorado, então namorado Anthony Bourdain. Então tá por aí essa história, o TMZ investigou, publicou essas fotos aí do relacionamento deles, né, em 2013, forçado, né? O menino com ela, no que parece ser uma cena na cama, nus, é o que a gente imagina vendo essa foto. Pô, se não for, a cara de trauma, não sei mais nada do mundo. A cara de traumatizado dele aí tá... E também o TMZ publicou uma troca de mensagens entre a Asia Argento com uma amiga, onde ela diz que... Miga, fiz besteira? Transou com ele
mas que ele que teria querido e que depois ele mandou várias mensagens para ela, inclusive essa é a conversa que ela tem com a amiga. Tipo, segue o imbróglio. Mas que realmente também com a amiga ela diz que o Anthony Bourdain que decidiu paga logo, dá esse dinheiro, contanto que ele não fique nos incomodando, é isso que a gente tem que fazer. Tá bom, vamos lá. Fechamos mais Encabeçou o movimento Me Too. E os dois lados nessa história são bem, né? Fechamos? É isso, amanhã a gente retoma a programação aqui na Jovem Pan. A partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Vamos pro vencedor do Twitter, Paulinha, vai lá. Porque hoje a gente foi assunto número 1 no Brasil com opiniões sobre a maconha. Quem ganhou foi Mizu. Um nome esquisito, né? Vou falar com você, querido. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento...